Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Inspirar. Aqui é um espaço que trazemos convidados com histórias transformadoras para nos refletir sobre o nosso propósito. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio essas histórias vão nos transformar e nos motivar. E hoje, para estrear do nosso podcast, temos a honra de convidar uma pessoa que inspira por sua trajetória e compromisso na cidade de Fortaleza. Hoje, como o atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto. Seja bem-vindo. Obrigado, Livinha. Parabéns, né? É uma honra estar aqui no seu primeiro programa, no Pode Inspirar, que você que nos inspira bastante. Ela estava falando aqui, viu, pessoal, que estava nervosa porque era entrevistar o chefe. Não, o chefe sou eu não. O chefe é o povo de Fortaleza. Eu estou só aqui organizando e é uma grande honra, pode ter certeza para mim, estar participando desse seu primeiro podcast. E eu torço muito e vai ser o primeiro aí de muitos. A gente vai conseguir transformar muitas vidas com os nossos futuros convidados a cada semana e é uma honra mesmo. Mas antes, eu fiz um breve resumo da sua história. Tá certo. Mas é um breve mesmo, que a sua história é bem longa, né? Aí eu tô aqui com a nossa colinha. Vamos lá, apresentar o nosso Léo. Graduado em administração, Léo Couto possuiu larga experiência na gestão de gestores de setores públicos e privados. Iniciou a vida pública como assessor da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Lá meu padrasto mora bem pertinho de lá, É mesmo? em Uruburetama, em 2016. É pertinho. 2 anos depois foi convidado pelo então governador Camilo Santana para integrar o time de assessores da Casa Civil, função que o permitiu conhecer e ouvir demandas de muitas comunidades, principalmente a nossa Fortaleza, né? Em 2020 foi eleito vereador de Fortaleza pela primeira vez no PSB com 9.426 votos. Pela primeira vez, hein? Em 2024 foi reeleito agora pelo mesmo partido com 8.975 votos. A trajetória política de Léo Couto sempre foi pautada na defesa da justiça social, para a promoção de inclusão, diversidade e desenvolvimento econômico inovador sustentável para a capital. E é verdade, né? A gente está trazendo muita coisa boa para casa, né, Léo? Eu sempre falo muito quando as pessoas me perguntam como é essa minha nova história aqui dentro, e eu digo que a gente está fazendo uma mudança muito grande e muito transformadora, né? E falando nisso, primeiro é um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Eu queria que você me dissesse a sua trajetória de verdade, porque esse aqui é só um resumo, né? Mas quem é o Léo Couto desde criança para chegar aonde você chegou hoje? Claro que tem muito mais na frente, né? Mas quem foi o Léo Couto criança? Bom, mais uma vez, obrigado. E legal estar falando aqui um pouco do que está por trás de cada vereador. Tem o ser humano, tem a sua vida pessoal, né, sua vida, enfim. Mas assim, eu tinha uma infância muito, muito bacana, né? Eu queria tanto dar essa infância para o meu filho, para o Arthur, mas assim, infelizmente hoje a gente vive em outra realidade, né? Meu pai tinha uma propriedade ali no São Gonçalo, né? E toda sexta-feira a gente ia para a fazenda, né? Para essa propriedade, meu pai adorava criar suíno, né? Então eu tive uma infância muito boa com a natureza, né? Com os animais. Eu adorava cavalo, adorava jogar futebol, né? Adorava ir para o açude de cavalo, sem sela, no cabresto, e andava de charrete, levava queda. Cavalo? Pouco com meu filho, pouco, mas depois fui ficando velho, fiquei com medo de andar a cavalo, né? Mas aí ia para o açude andar de cavalo, botava o cavalo para nadar, enfim, né? Ia com meus primos para lá, Então foi uma infância muito boa, e eu vi o meu pai desde novo, né? É um exemplo para mim. Cuidar das pessoas, né? Sim. Fazer favor para todo mundo, mesmo estando num ambiente que ele nem sonhava em ser algum dia candidato a prefeito de São Gonçalo, né? Já que ele era vereador de Fortaleza. Eu me lembro uma vez que a gente tinha que desmatar lá uma parte do terreno e o cara ofereceu uma máquina que era mais rápido, era mais barato. E aí meu pai, não, eu vou botar a gente aqui para capinar e pelo menos eu vou estar ajudando aqui o povo, né? Em vez de botar a máquina, Sim. né? Enfim, isso ficou marcado. Né?
Foi um exemplo que ficou marcado dele. E aí eu vivi nesse ambiente político, né? Meu pai, meu avô, participando sempre das campanhas. Eu era muito assíduo, né, das campanhas, mesmo novinho. Participava de campanhas, às vezes, de deputado, que não tinha nada a ver com meu pai, mas a gente sempre apoiava, né, um deputado. Em 2004, vou adiantar um pouquinho, que foi a última mandato do meu pai aqui, né? Já foi aqui nessa Câmara, né, onde meu pai adquiriu quando era presidente. A gente foi candidato lá em São Gonçalo da Amarante, a prefeito, e a gente não conseguiu êxito, mas foi assim, uma eleição que eu digo que foi a eleição que eu mais aprendi. Foi essa eleição que a gente perdeu lá em São Gonçalo, né? Eu me dediquei muito, só tinha 23 anos, fui coordenador da campanha dele, né? Então foi uma responsabilidade muito grande. E é bem diferente do interior para Fortaleza, né? É bem diferente. Uma eleição de prefeito, né, no interior é completamente diferente de uma eleição de vereador. Né? Uma eleição do executivo é completamente diferente. Você tem que é muito mais complexa, é muito mais complicada. Ninguém nem imagina isso. Tem muitas variáveis, né? Tem muitas variáveis, mas foi uma grande experiência que eu vou levar para minha vida toda, sabe? Aquela eleição em 2004. E com a perca do meu pai lá, eu me desmotivei muito com a política, né? A gente nunca tinha perdido uma eleição, né? Aprendi muito, mas desmotivei. Depois um grande amigo nosso lá foi candidato a prefeito em 2008, chegou a ganhar em 2012, que é o Cláudio Pinho, que hoje é deputado, né? Em 2016 se reelegeu novamente e ele me chamou para trabalhar. A gente tinha alguns negócios lá em São Gonçalo, ali no Croatá, ele me chamou para trabalhar na prefeitura. Eu fazia articulação política entre o governo do estado e a prefeitura. A gente conseguiu fazer um grande trabalho lá em São Gonçalo, né? Uma cidade que está em transformação diariamente por causa do porto, por causa da sua aptidão para o turismo ali com a Taíba. Então foi também uma experiência muito bacana. E aí eu fui para outro degrau, que foi trabalhar com o governador Camilo. A gente foi implantar um setor que não existia, que era a articulação política em Fortaleza. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, que foi o André Barbosa, que hoje é secretário do Evandro, né? Aquele nosso movimento de 2018, 2019 virou uma secretaria no governo Camilo. E aí foi para o governo Elmano e agora recentemente também criado aqui na Prefeitura de Fortaleza, que é a Secretaria de Relações Institucionais. Então, tive a oportunidade de conhecer esse grande homem, que hoje é secretário, que é o André Barbosa. Aprendi muito, muito com ele. É um cara sensacional. E eu dizia que no Palácio a gente chegou lá, não tinha nem a cadeira para sentar, né? E aí, pouco tempo, a gente tinha uma secretaria para administrar e que o governador Camilo pediu naquele momento, que era abrir as portas do Palácio para a população. Então, organicamente, a minha eleição de 2020 nasceu naturalmente, né, pelo histórico político e por tudo que a gente tinha adquirido de conhecimento. Tivemos uma votação expressiva aí, com um pouco mais de 9 mil votos, né, para a primeira vez, como você frisou. Tivemos um mandato intenso aqui na Câmara. Iniciamos sendo líder do prefeito, né, da gestão anterior, finalizamos sendo líder da oposição, né? Tivemos que tomar posicionamentos difíceis, posicionamentos duros, como em 2022, onde tive que ir contra o meu partido, pelas convicções que eu tinha. Eu estava numa reunião agora há pouco e a pessoa estava dizendo o seguinte: às vezes as pessoas querem diferenciar o ser humano que está vereador, o ser humano de pessoa física, o ser humano empresarial. Mas, na verdade, eles são as mesmas pessoas, com relação à ética que você tem que ter. Né? Se você não tem ética na política, no mundo empresarial, se você não tem ética com seus amigos, como é que você vai ter ética na política? Então, na verdade, você é a mesma pessoa, com os mesmos princípios. Né? Então, 2022 foi um ano difícil, mas foi um ano, eu acho que apenas com 2 anos de mandato, de virada de chave, né?
como homem, como vereador de Fortaleza, como homem público, né, eu tive ali foi um momento de rompimento de dois grupos políticos e aí eu tive que optar pelo lado mais fraco, né? Então, naquele momento, eu optei aí contra o meu partido, fiquei do lado do governador, da candidatura do governador Elmano, né? Fui um dos coordenadores da campanha Lula Camilo Elmano em Fortaleza. Na verdade, não tinha o Elmano ainda, né? Quando a gente alinhou com o governador Camilo. E por isso que foi um momento difícil, né? Foi uma eleição muito complicada pela falta de estrutura e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer um grande trabalho, tendo uma votação expressiva em Fortaleza do governador Elmano e ganhando no primeiro turno. E aí foi se desenhando um fortalecimento para 2024, onde a gente conseguiu aí praticamente 9 mil votos, né, manter mais ou menos a mesma votação do primeiro mandato. E graças a Deus eu tive a oportunidade e a confiança do meu grupo político, do prefeito Evandro e dos vereadores de estar presidindo a casa, onde para mim é motivo de muito orgulho, porque é uma cadeira que foi ocupada pelo meu avô e pelo meu pai. E tá honrando a família mesmo, né? A tradição tá continuando. É isso. Isso é muito bacana. A gente tem um quadro chamado Virada de Chave. Mas a gente queria saber outros viradas de chave que você teve além desse momento. Pode ser na vida pessoal, na vida profissional. Uma coisa transformadora, um momento transformador que você teve de virada de chave mesmo. Eu tive, eu acho que 2 momentos assim importantes na minha vida. Eu tive uma de 2013 para 2014, estava passando por um momento muito difícil na vida empresarial e eu consegui dar uma virada de chave com uma situação dentro da minha empresa. Né? Estava passando por uma situação difícil e a gente conseguiu fazer uma venda. Né? Eu sou, para quem não sabe, sou formado em administração, mas também sou corretor de imóveis, né? Tenho uma imobiliária, vivo, né, da minha imobiliária, e a gente conseguiu fazer uma grande venda ali em 2013 e foi uma das viradas de chave importantes da minha vida. E a mais importante, né, também foi o nascimento do meu filho, em 2019, que eu tento, mesmo com muita dificuldade de tempo na vida pública, né, e agora como presidente, realmente ficou mais difícil, mas é uma guarda compartilhada, né? Que eu tenho com a minha mulher, onde eu me dou muito bem. E ele passa uma semana comigo, uma semana com ela. Né? Na semana que ele está comigo, eu tento adequar, né? Falo para os meus assessores adequar um pouco a minha agenda para tentar ir almoçar pelo menos um dia. Vou deixar ele todos os dias no colégio e a minha prioridade é ele. Então, acho que essa aí foi a principal, né? Então, eu sou um Léo antes do nascimento do Arthur e depois. Como todo mundo, né? Sim. A gente fala muito sobre essa responsabilidade que você tem, que é o desafio de liderar a Câmara. Né? São várias opiniões, são várias decisões, e é muito desafiador. Como é que você se enxerga esse desafio? Para mim é um prazer. Primeiro, tá presidindo aqui a casa, que como eu disse, né, foi ocupada pelo meu avô e meu pai, que são grandes exemplos para mim. Mas eu me lembro, Livinha, que no primeiro mandato, nos 6 primeiros meses, as pessoas perguntavam qual era o maior desafio do início de mandato, né? E eu dizia que era não poder executar, né? Não poder fazer, propriamente dito, né? Então, não é o papel do vereador você executar, né? Executar uma praça, executar um projeto social, executar uma melhoria, né? De um hospital, né? E nós estamos aqui para legislar, né? Dar sugestões ao poder executivo. Então, por isso que para mim é um prazer presidir, né, a 4ª capital do país, por ter a oportunidade de poder fazer algo mais pelos servidores, que são centenas de servidores aqui na casa, são centenas de famílias que vivem, né, aqui na Câmara Municipal, fora todo o entorno, poder fazer a diferença
na população aqui em torno, né, com projetos que a gente está desenvolvendo, né, ter a oportunidade de colocar a inclusão de pessoas que sofrem tanto preconceito, como você Sim. é um exemplo disso. Então, são pontos como esse que se torna prazeroso, apesar de todas as dificuldades, a gente está presidindo a Câmara Municipal. Né? A gente poder, né, mesmo dentro das nossas limitações, fazer algo que vai impactar diretamente na vida de centenas de pessoas. É verdade. A gente tem um quadro no programa que se chama Pergunta Surpresa. Tá preparado? Manda. Tá aqui, ó. Isso aqui foi uma sugestão da casa inteira com a sua nova gestão. Pra dizer que não foi inventada, viu? Já chegando a 100 dias aí da nossa. Exatamente. Pois você acertou. É isso? É. Não foi combinado não, viu, pessoal? Não, foi não. É isso a pergunta? É, exatamente. Eu sei que muita coisa já foi feita aqui na Câmara, na sua gestão. Eu sou a prova viva dessa mudança, né? Mas muita gente ainda não sabe. Eu queria que o senhor fizesse uma balança desses seus 100 dias. E principalmente o compromisso do restante do seu mandato. O que é que você diz aí da sua presidência? O pessoal vai pensar que eu sabia não, gente. Foi coincidência mesmo. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa, né, nesses 100 Falta dias. um dia. A gente... vai ser dia 9? A gente, primeiro, uma grande bandeira, uma grande discussão minha foi a questão da taxa do lixo, onde a gente conseguiu acabar, né, com a taxa que a gente lutou tanto para ela não ser nem implementada. Então foi um ponto importante nos primeiros dias do nosso mandato como presidente, né, ainda em recesso. A gente chamou a sessão extraordinária, os vereadores fizeram refins, acho que foi outro ponto importante, né, foi uma emenda de todos os vereadores fazendo esse refis para que as pessoas que estavam devedoras. Nós tivemos outro ponto, eu até anotei aqui alguns pontos que nós fizemos, foram, graças a Deus que foram muitos. Graças a Deus. Nós, com muito diálogo, aprovamos o reajuste dos profissionais da educação. E sempre é importante a gente ter esse diálogo, conversar, né? Os professores são primordiais na vida de todos nós, né? Meu pai é professor, minha mãe é professor, então é uma classe que deve ser cada vez muito mais valorizada, respeitada e cada vez mais valorizada. Como a inclusão, eu falo que eles têm que ser muito mais valorizados, porque o que faz a diferença no mundo, quem faz a diferença são eles. Toda discussão que você vai ter a nível de segurança, enfim, todas. A educação sempre é uma das primordiais. Isso. Nós aprovamos, falei agora há pouco também com relação à reforma administrativa. Sim. Eu citei a Secretaria de Relações Institucionais, né? E nós tivemos também a Secretaria das Mulheres, a Secretaria de Proteção Animal, nós tivemos também a de Relações Internacionais, né? Que é fundamental para atrair negócios para a nossa cidade, né? Fortaleza está num ponto geográfico importantíssimo ali, perto da Europa, perto dos Estados Unidos, a 6 horas de Paris, 6 horas e pouco de Lisboa, né? É tanto que Fortaleza é um hub aéreo, né? Então é importantíssimo essa reforma administrativa. O prefeito deu mais autonomia para as regionais, eu acho que isso é fundamental. Antes as regionais eram como ouvidorias, hoje cada regional pode fazer um asfalto, uma poda, resolver um problema de iluminação. Então, que a agilidade a gente está conseguindo. Na verdade, é a agilidade e dá celeridade a isso, né? Então, acho que Fortaleza estava faltando um gestor, e o prefeito Evandro tem trabalhado efetivamente com relação a isso aí, e as regionais será fundamental nessa peça de engrenagem, né, da Câmara Municipal. Nós, pegando exatamente essa ideia da inclusão, nós contratamos a primeira pessoa com síndrome de Down. Né? Estamos para a segunda, já. Já estamos, vamos para a segunda. Né? A Carol, que fez aniversário há poucos dias atrás, aí um beijo para a Carol. Faz um grande trabalho. Um dia estava falando com a mãe dela, ela relata com a irmã dela, na verdade.
ela relatando como ela está feliz, como ela está alegre, né, com Também temos outras deficiências também que estão entrando também na casa. Cadeirantes, Enfim, a diversidade está chegando. Só para dizer que a Livinha é a gestora de inclusão aqui da casa, que também não tinha. Isso. Nós implementamos a célula de gestão, né, de inclusão, e vamos implementar também a gestão de sustentabilidade, para que a gente possa ter uma Câmara sustentável, eliminar o papel, ser lixo zero, né, fazer a nossa parte. E precisamos fazer a nossa parte para que a gente seja exemplo, né? Não adianta a gente ficar falando em sustentabilidade, em inclusão. Sem fazer a nossa parte, né? Então, a gente precisa ser exemplo, né? Então, a gestão de inclusão fundamental, né? Primeira vez na história que a Câmara tem isso, né? E aí, já pegando essa questão de inclusão, tem o Espaço Evoluir, que nós vamos estar inaugurando daqui a poucas, vamos lançar, né? Amanhã, já com as imagens, né? O local, nós teremos aí assistência para as crianças, tanto dos funcionários aqui da casa, como também do entorno, como psicólogos. Multidisciplinar, né? Exatamente, assistência multidisciplinar, então vamos ter algumas salas aí, psicólogos também para a própria família, né? Isso é o início, né, Livinha? O Espaço Evoluir é o início. Um vereador estava dizendo essa semana que é um caminho sem volta, né? Então eu acho que é um legado importante que a gente está deixando aqui para casa, onde o próximo presidente que virá vai ter que melhorar, continuar, aprimorar, né? Então é importante é uma marca, eu acho, que nós vamos deixar aqui na casa. O Espaço Evoluir, que foi agradecer a todos os vereadores, né, que aprovaram esse nosso projeto. Foi muito importante. Também, outro ponto importante que a gente está pensando em fazer, eu tive recentemente também algumas reuniões, o novo espaço da Câmara, né? Nós temos uma comissão que está analisando todos os locais. Nós já estamos bem encaminhados aí num local que vai ser super bacana. Eu acho que vai ser histórico se a gente conseguir fazer nesse local que eu estou pensando. É um local emblemático, e pensando nessa revitalização, né, do centro de Fortaleza. Então a gente está também fazendo esse estudo para dar mais conforto para as pessoas que vêm, né, que adquirir aqui os serviços da casa, que são muitos, a gente quer ampliar, e também para os parlamentares, né? Outro ponto importante aí, já estou concluindo, é a questão da tecnologia. Então, deixei por último, que é um ponto relevante, que eu gosto, que eu sei que que já está fazendo a mudança aqui. Primordial, a gente quer acabar com o papel, né? Nós fomos recentemente na Câmara Federal fazer o intercâmbio de conhecimentos na casa, então a ideia é que até o final do ano a gente acabe o papel aqui na casa, todos os processos legislativos sejam tramitados digitalmente através do nosso aplicativo, né? Que os vereadores tenham cada vez mais, através da inteligência artificial também, mais propriedade de cada projeto, né, para a gente dar celeridade também, e que cada vereador tenha as informações mais rápido possível e as informações necessárias, né, para que os projetos de todos os colegas sejam analisados, né, com mais rapidez e mais precisão, né? E a gente pensa fazer o hub tecnológico aqui na casa, com a capacitação tanto em inteligência artificial quanto em programadores para todos do entorno aqui da área da Câmara Municipal, né? Dar esperança, dar oportunidade para os nossos jovens, que muitas vezes é isso que falta, né? E o espaço de convivência que a gente também deve estar colocando, instalando, iniciando até o final desse semestre, para que os funcionários da casa tenham um local de convivência, um local de conforto, e com certeza ele, trabalhando mais feliz, vai dar mais resultados, né? E um atendimento melhor para a população. Com certeza. Para encerrar... Resumir mais ou menos aí? Resumiu. 100 dias, viu? 100 dias, só é 100 dias, imagina o resto. Para encerrar, a gente tem
que a gente criou aqui o Trio Inspirar. São 3 perguntas. A primeira é: quem te inspirou, Léo Couto? Quem me inspirou? Meu pai me inspirou muito. Meu pai me inspirou muito. Falei uma história que eu me lembrava dele, né? No começo, a gente lá na fazenda. A palavra sempre foi das qualidades do meu pai. É uma inspiração que eu levo, né, para a vida. Pode ser mais de um? Pode sim. Meu pai é a minha grande inspiração, né? Quanto jovem, o homem que ele é ainda, né? Apesar de estar um pouco doentinho, mas ele ainda me inspira muito. E eu acho que o ministro Camilo Santana também, pela sua humildade, por tudo que ele fez, pelo homem público que ele é, né? É outro homem que eu também me inspiro bastante, né? É um cara que eu ligo toda hora, tem um problema, ele tá ali pronto a nos escutar, né? E eu fico pensando, o cara é ministro, né? O cara é ministro da educação, das pastas, né? de umas pastas mais importantes, né? Se não for a mais importante, que é a educação do nosso país, e sempre está pronto ali a conversar, nos escutar, né? Sempre que vou a Brasília, tem a oportunidade também de estar com ele. Quando ele vem aqui, a gente muitas vezes também sai para jantar, então é uma pessoa muito inspiradora, principalmente, vou repetir novamente aqui, por sua humildade. E quem você quer inspirar? Meu filho, principal, e assim, os jovens, né? Como eu disse, eu acho que a gente está, como homem público, uma grande responsabilidade, né? Então, eu não estou há tantos anos como vereador, né? Então, entrei em 2021, nós estamos em 2025, estou no segundo mandato. Mas tudo que eu vou fazer, às vezes eu fico pensando se eu vou ser inspiração ou não, né? Claro. Obviamente que todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, né? Mas essa responsabilidade sempre fica na minha cabeça, né? A gente sabe. Então, tem coisas que eu não faço hoje, até pela questão já de anos, né? de vários anos. Isso. Né? Eu já tô com 44 anos, sou jovem ainda, mas eu não tenho mais 30, não tenho mais 20, né? Então a idade você vai, obviamente, aprendendo. E tem muitas coisas que eu não faço, eu fico pensando exatamente por essa responsabilidade de ser um homem público, né? De tentar, como eu disse aqui, ser um exemplo para toda a nossa sociedade, né? Então, é uma responsabilidade grande. Né? Muito grande. E aí eu te pergunto para encerrar, quem você quer que eu traga aqui para inspirar também? Quem o quê? Que você quer que eu traga para cá, o nosso Pode Inspirar, que possa inspirar pessoas também? Eu acho que eu vou lhe entrevistar da próxima vez. Eita! O que tu acha? Pode ser trocado. Não, eu assisti a sua palestra, né, mas eu acho que temos muitas pessoas aí, temos muitas mulheres inspiradoras. Isso. Principalmente na nossa política, né? Nós temos a vice-governadora Jade, nós temos a primeira-dama Cristiane, que faz um super trabalho, inclusive a Livinha, eu fui apresentado pela Cristiane Leitão, que tem um super sensibilidade, né? A inclusão dela é bem forte. Bem forte, então é uma pessoa inspiradora também, a Cristiane. Nós temos aí a Onélia Santana, né, que hoje é conselheira, que é uma grande inspiração também para mim. O trabalho que ela fez na SPS foi incrível. Vou contar uma história bem rápida aqui da Onélia. Eu sempre conto essa história. Diga ela, olha, eu sempre acompanho a história, estou aqui. A gente gestou, acabei de vir aqui no banheiro e estava reclamando que estava sujo o banheiro, né, por exemplo. Então você tem que tratar aquilo ali com muito esmero, né? Que as pessoas vão usar, que você ser um exemplo, Sim. Que respeita a população. E eu me lembro uma vez que a gente estava olhando não me lembro se era eu acho que era um equipamento público, que não me recordo, Vila Social, né? Vila Social, e a grama estava meio queimada, né? Quando a gente foi olhar lá, estava para inaugurar. Aí ela começou a reclamar porque o pessoal não estava aguando. E estava feio, né?
Sim. E aí o cara disse, não, nós estamos aguando, nós estamos aguando. Aí ela pegou, tacou o dedo debaixo aqui da grama e viu que estava seco. Olha, tá seco aqui, você não está aguando não. Isso aqui tem que estar bonito, tem que estar bacana. Né? Então, Que a vai de Onélia, frente, né? os equipamentos do estado, né, são excepcionais. São. Né? Eu tenho um trabalho ali na comunidade dos trilhos, e se você for ver ali os equipamentos que tem, uma academia, um parquinho lá, é o mesmo equipamento que você tem nos grandes condomínios do Porto das Dunas, de Fortim. Né? Então, isso é respeito à população. Né? Então, Isso é uma inspiradora também. A Onélia faz um trabalho espetacular. Né? Então, nós temos várias mulheres aí inspiradoras que você poderia trazer. E vários homens também, né? Eu falei das mulheres porque para as mulheres tudo é mais difícil, né? Principalmente na política. Nós só temos 9 vereadoras mulheres aqui na Câmara e é importante, né? Você agora a Procuradoria da Mulher. Eu esqueci de falar, Livinha, também. Obrigado por ter lembrado, né? Nós colocamos também a primeira vereadora na Procuradoria da mulher. Deixa eu contar uma curiosidade aqui falando em mulher. Eu tinha um posto de combustível ali no São Gonçalo e vai também para São Gonçalo, né? Que é no YouTube aqui, né? Um abraço aí, um beijo para todo mundo do São Gonçalo. Todas as minhas funcionárias eram mulheres. Que massa. Todas. Isso estou falando aí há 15 anos atrás. Então, a oportunidade sempre é mais difícil para as mulheres. Muito né? mais Então, difícil. eu sempre tive isso aí na minha cabeça. Uma das vertentes, As oportunidades, né? Já à toa que temos agora uma mulher. É isso. É isso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Já passou na uma hora nossa já, estreia. Olha, quer conversar mais. Muito obrigado por nossa estreia estar aqui com a gente. Eu acho que vai ser um projeto bonito. E espero que você inspire ainda mais aí, porque a gente tem muita coisa anotada pra gente fazer, né? Obrigado, tem muita coisa pra gente fazer. A gente passou o mês de janeiro todo aí no planejamento, né? Nesses pilares que são os principais, mas não são só esses pilares que nós vamos trabalhar aqui na casa. Né? Então, acho que tem muita novidade para a Câmara até o final do ano. Né? Nós temos esse planejamento de 2025 e aí 2026 também nós vamos, se Deus quiser, tanto Câmara Municipal quanto Prefeitura de Fortaleza ter um ano importante e de virada de chave. Obrigado, Livinha. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Até o nosso próximo episódio.